Daqui a pouco. Pronto. Pronto. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer nessa noite, te glorificar mais uma vez por estarmos reunidas aqui, Pai. Nós te louvamos porque a tua graça, a tua bondade, tua misericórdia tem nos alcançado mais uma vez. E nós te pedimos, continue conosco, Senhor. Continue manifestando o teu poder, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento nessa noite, para que nós possamos ouvir, e não só ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem derramado através da vida da Rafa sobre nós, ó Pai. Que seja a completude, Pai, daquilo que o Senhor tem a fazer sobre a nossa vida financeira, visita lares, visita casas, que o Senhor alcance pessoas através dessa gravação, Pai, e que o seu nome continue sendo glorificado através desse estudo, desse ensino. Nós te louvamos nessa noite mais uma vez, te glorificamos e te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Mãe, posso fazer com Amém. você? Vamos lá. Nossa última aula. Tem muito assunto ainda que dá para falar, muito, mas é a última. Tá aparecendo? Ah. Tá aparecendo aqui? Tá. Então vamos lá, hoje é a nossa última aula. Foram 4 aulas nesse mês de janeiro. A primeira a gente falou sobre qual era o nosso papel, né, em relação ao dinheiro, o que Deus espera da gente, né? Qual que é a função, qual que é o papel de Deus em relação aos cuidados com o dinheiro e a nossa. Então a gente entendeu que a gente é apenas mordomo de tudo aquilo que vem pra gente, né? Dependente do seu dom, do seu talento, quem dá o recurso é Deus. E a gente só tem que cuidar da melhor forma possível, assim como ele deseja e espera. A segunda, a gente falou de dívidas, quais são elas, do porquê não se endividar, né? Como sair também. A terceira, nós falamos de alguns princípios sobre a prosperidade que a gente acaba, se a gente não faz, a gente realmente colhe consequências e isso afeta diretamente nas nossas finanças, mas não só nas nossas finanças, como também em todas as áreas da nossa vida, né? Os nossos relacionamentos, nosso casamento, com os filhos, com o nosso físico, com a nossa saúde, o nosso mental. Então, é todo um conjunto de vida mesmo ali que quando a gente quebra alguns princípios, acaba que a gente não flui livremente para o propósito que Deus tem para gente. E agora a última, que é visão de futuro, né? Futuro financeiro, nova perspectiva, que é o que a gente vai falar hoje. Tiveram alguns desafios, cada aula teve um, que era para chegar na nossa em uma trilha ali de organização mesmo para vocês, de quanto que vocês ganham, né? Quanto que Deus tem dado para vocês administrar. Depois, quais são as contas que vocês andam tendo. Depois, né, na semana passada, quais são as dívidas que vocês têm, se tem gente que não tem gente que tem gente que está saindo delas. E quais eram os bens, né, que vocês já têm. Então, era um desafio mesmo de vocês refletirem, olhando cada canto da sua casa, o que que eu tenho, o que que Deus já me deu para eu cuidar. Né, olhar mesmo, que nem aqui tem um quadro, tem um imã, tem uma garrafa, foto, tem computador, tem tanta coisa. Se você olhar, é uma forma até de você gerar aquela gratidão mesmo, sabe? De contentamento, de, poxa, olha tudo que o Senhor já me deu. E eu tenho cuidado bem disso. Eu lembro que quando eu aprendi isso, eu dava bastante essa aula sobre contentamento em 2020. E foi a época que morava no apartamento e queria muito mudar de casa, demais, igual dessa última vez, né, que aconteceu. Queria mudar, vender o apartamento para mudar de casa, e aí Deus falou assim: mas você nem tá cuidando direito do seu apartamento? Por que você quer uma coisa maior?
Aí eu falei assim, nossa, é verdade, né? Eu tô só pensando em sair daqui, mas eu nem tô cuidando bem do que eu tenho aqui. E aí eu comecei a mudar o foco, né? Sabendo onde eu queria, mas mudar o foco em olhar as coisas que eu tinha ali e cuidar melhor, cuidar com zelo, sabe? Como um mordomo mesmo. E aí, incrível, assim, que depois de um tempo, as coisas foram se resolvendo e a gente acabou vendendo apartamento e mudando aqui para Valinhos até. Então, quando a gente faz esses exercícios, Deus fala muito com a gente, né? Em a gente reconhecer tudo aquilo que ele já fez e o que a gente não tem feito, o que ele já pediu para a gente fazer. Se você ainda não fez, faça o desafio da semana passada. E agora a gente vai falar sobre nova perspectiva, né? Hoje eu vou pedir muito a, a participação de vocês, é a nossa última aula, então eu quero ouvir todo mundo aí falando. Aproveita para perguntar tudo aí que vocês têm dúvida para mim. A gente vai falar bastante aqui no chat, vamos ligar aí o microfone e falar, porque agora é a hora de vocês entenderem como um fechamento tudo aquilo que vocês entendem de dinheiro, se estava certo ou errado, né? Aquilo que tem ainda para melhorar, aquilo que vocês não sabiam, agora vocês vão ter a luz mesmo de conhecimento. Então, eu vou pedir para cada uma Nossa, eu escrevi errado, gente. Sei lá. Abrir a Bíblia e cada uma vai ler um versículo, tá bom? Então tá aqui, ó. Gênesis, Provérbios, Lucas, Timóteo, Eclesiastes, Provérbios. Se vocês quiserem, eu posso ir pedindo para cada uma ler, ou vocês mesmos vão abrindo e lendo. Então, o primeiro é Gênesis 41, 34 a 36. Tô abrindo aqui, Rafa. É Gênesis 41, 34 ao 36. Perfeito. Faraó devia fazer isto por administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher o cereal por ordem de Faraó, para mantimentos nas cidades e guardá-los em armazém. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Uhum. Quem aqui guarda dinheiro, ou já guardou, ou nunca guardou? Coloca aqui no chat para eu saber. Já guardei, guardo. Não é muito dinheiro, não. Qualquer coisa, o ato de guardar. Eu faço aquele din-din do Santander. Já guardei. Eu, Kelly Gleice, nunca guardei. A Kelly Gleice é a Kelly? Ah, não. É. Isso. Eu não sabia que era Kelly Gleice. Kelly, você nunca guardou. Você é a cara de que guarda dinheiro? Olha só. Só Deus, Rafa. Sempre, eu nunca gastei a mais, mas também nunca fui da pessoa que guarda. É sempre a que gasta. Aqui. Então, legal, gente. É ótimo saber, porque eu quero que vocês falem, porque quando a gente fala, a gente ouve o que a gente está falando, ou nota, né, na escrita, e aquilo vai trazer reflexão para você. Então, em Gênesis, fala sobre José. E não sei aqui o nível de conhecimento que cada uma tem da Bíblia, né? Então, eu vou falar um pouco. José teve uma visão ali, né, um sonho, sobre o que ia acontecer nos próximos anos lá no Egito, aonde ia faltar recurso, mantimento, ia ter uma escassez muito grande
de recurso. Lá a gente nem era dinheiro, né, naquela época, eram sementes, eram coisas, tudo era por troca, né, de algum bem para o outro e você fazia esse cambo, né, que era dito. Então, ia ter uma falta, ele era o governador, depois assim, é que teve esse sonho, na verdade foi assim, ele teve essa visão, né, junto ali, conversando com o faraó, e ele teve, ao mesmo tempo que ele teve a visão, Deus já deu a visão para ele, como um governador que ele ainda nem era, para dizer como ele ia fazer para passar por aquela crise que ia ter depois de um tempo. E Deus, né, deu a visão para José, e José disse como ele ia fazer. Então, ele ia guardar. Você lê essa parte de novo, Rafa, só para todo mundo voltar com esse conhecimento. Aqui, nessa parte, assim no mantimento, Isso. assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Isso. Então, o que Deus falou? Vai acontecer uma crise, mas vocês vão fazer o quê? Agora está tendo muita fartura. Vocês vão guardar a fartura, parte dessa fartura, vão colocar em locais lá para armazenar, e aí quando vier o tempo de escassez, vocês não vão passar fome, não vai... Repete essa última frase, Rafa. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome, que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Olha, para que a terra não seja destruída sobre a fome. Então, ele falou que vai acontecer, você vai guardar agora que está tendo muito dinheiro, para quando vier a escassez, vocês não serem destruídos pela fome. Então, quando veio a pandemia, foi quando eu entendi de fato esse versículo, que eu falei, caramba, né? Quanta gente ficou ali sem recurso, não tinha reserva, e, né, teve alguns problemas. Só que antes, muito provável, estava tendo fartura. E eu lembro até que foi uma época que eu falei assim para mim mesma, né? Poxa, eu sempre guardei dinheiro pensando em conquistar alguma coisa. Então, acho que eu já até comentei com vocês que eu guardei no meu primeiro emprego, guardei dinheiro para comprar um carro, que era o meu objetivo. Aí guardei dinheiro para casar, para comprar um apartamento, para viajar. Sempre era para conquistar alguma coisa. Mas eu nunca guardei por guardar, para ter ele por uma emergência, por um acontecimento, né, ruim. Porque às vezes a gente nunca passou por um momento assim, então a gente nem dá valor, sabe? De pensar que, poxa, eu tenho que guardar para um momento que não está, que possivelmente não vai ser tão bom. Então, aqui que ele fala, no José, né, nessa parte, foi muito clara, né? Em momentos que você estiver ganhando mais recurso, não saia gastando tudo. Pega uma parte e guarda. Mas não é para guardar por medo, é para guardar por prudência, sabe? Por mordomia, por zelo ali, sabe, da situação, por um cuidado com os seus, com o todo ali. E José, assim, ele não era só para ele, né? Ele era um governador, uma pessoa que administra, né? Então ele pensou ali em todos, em toda a população, no caso. Então, guardar é necessário, tá? A gente vai quebrar alguns paradigmas disso, porque tem muita gente que acha. Até uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram essa semana falando o que Deus fala sobre guardar, né? Se você não. Essa eu achei muito interessante, que aí Deus me deu 3 versículos para eu falar. Mas era mais basicamente assim: mas por que guardar? Eu não estou tendo amor ao dinheiro se eu estiver guardando? Aqui em José fala que não é um amor ao dinheiro, ele está falando o quê? Que é uma prudência, uma necessidade futura que ia acontecer. E muitas vezes Deus vai falar até especificamente com cada um, sabe? Sobre algumas ações que vocês precisam fazer. Então, por isso que é muito importante a gente ter intimidade com Deus, porque ele vai falar direto. Bora guardar dinheiro. Agora Kelly vai guardar um monte.
Meu marido guarda, gente, por isso que eu não guardo hoje em dia. Mas quando eu Então, era vocês solteira, guardam. meu marido guarda. Mas assim, eu, Kelly Glaze, pessoa física, nunca fui a pessoa que guardou dinheiro. Eu era aquela pessoa que eu pensava assim, ó. Ah, Jesus pode voltar a qualquer hora, não queria Ó. pagar nem INSS. Eu pensava assim, eu não vou me Olha aí. aposentar, Jesus vai voltar com certeza antes. Não sei por que eu pago esse negócio. Igual o povo de Tessalonicenses. É, Que foi só povo, Deus Dani? mudando a mentalidade ali, ó. Conta desse povo, Dani. Não, o povo de Tessalonicenses que Paulo fala. Eu falei acho que na primeira aula. Ah, tá. Mas fala de Lembra? novo. Que Aham, quando o lembro. Paulo começou a pregar o evangelho, eles começaram até então a falar que eles iam começar a se desprender das coisas. Porque já que Cristo ia voltar, não teria por que eles ter casas, bens, algumas coisas. E aí Paulo falou assim: não, continuem trabalhando. Até que Cristo venha, continue fazendo, mantendo, né? Até que Uhum. Cristo venha. Porque a gente tem algumas pessoas que têm esse pensamento, que é É. bíblico também. Na Bíblia tinha pessoas que pensavam dessa forma. Se Cristo vai voltar, eu não preciso ter nada aqui. Uhum. Usam Mateus 6. Lê, Estê, Mateus 6,19. Para não guardar. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. É porque aqui ele tá falando de coração, né? Aquela Mas eles pessoa- usam isso para confrontar que não tem necessidade de guardar, que é errado guardar, né? Uhum. É porque é ler sem entender o contexto, né? Sem entender o. É só ler o. Tá, ali, né? Não funciona, né? Eu fui criada dentro da igreja da Deus é Amor. Você não Deus conhece amor. pessoa rica dentro da igreja da Deus é Amor? Pessoa rica mesmo? Aham. É raro quando tem, e praticamente eles consideravam não salvo na minha época, né? Porque hoje em dia mudou Então. muito, mas naquela época era quase tipo, quase Uhum. ninguém. Era muito lado espiritual, sabe? A minha mãe sempre teve uma mentalidade de empreendedora, apesar de ser dentro da Deus é Amor. Mas o meu pai não tinha. Meu pai era muito gastão, gastava o que tinha e o que não tinha. Aí eu fiquei no meio termo. Meu irmão puxou para minha mãe, sempre teve dinheiro guardado. Uhum. E a minha irmã não comprava nem gastava, mas não tinha dinheiro. Até eu entrei na história, mantém sua história só contigo. Tô eu aqui quieta, tô achando que ela tá contando o É testemunho herança, dela. Rafa, é isso que eu quero dizer. Há uma criação, uma cultura. Mas assim, Deus vai mudando a nossa mentalidade. Com o tempo, eu fui estudando, fui mudando minha mentalidade sobre essas coisas, Uhum. sobre o dinheiro. Glória a Deus. É, tem muito isso. Tem que quebrar mesmo, em nome de Jesus. Essas coisas só atrapalham a nossa vida. Atrapalha o reino de Deus, porque se você não prospera, como você vai fazer o reino de Deus fluir nas coisas, sabe? Outras pessoas alcançarem outros. Precisa de recurso. Eu até falei assim, como que eu vou ficar no meu trabalho mesmo, né? Como que eu vou ficar sem me movimentar no meu trabalho mesmo e aí não tendo recurso para poder levar a palavra de Deus para outras pessoas? Porque que nem eu gravo um vídeo, tem uma pessoa que me ajuda com isso, tem várias pessoas que trabalham junto comigo para que isso aconteça. Aí como que eu vou fazer isso sem recurso? Então, a gente precisa do recurso para levar a palavra de Deus, não é só a nossa boca é importante, mas o recurso ele vai ajudar a expandir, né? Então, precisa dele. Sim. Agora, Provérbios 21:20. Quem vai ler? Eu vou ler. Nossa, hoje eu tô professora. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Ai, essa aí. E assim, lê de novo. Na casa dos sábios há Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem.
É aquela pessoa que quando ganha, gasta tudo, vai tudo embora, sabe? É o desperdiçar mesmo, é aquele sentimento de tudo indo para um ralo, de tudo indo embora, né? Já o sábio, na sabedoria, a pessoa administra, ela guarda, né? Tem recurso, ela gasta ali de acordo com o que tem, busca multiplicar, busca ali se expandir, mas também guarda uma parte, né? É generosa da outra parte. Então, assim, não é só pegar e sair gastando, é ter o zelo mesmo, o cuidado, né? Mas não com aquele amor ao dinheiro, mas como cuidado para você administrar e progredir na vida mesmo. Então, é sobre guardar e não devorar. Eu penso assim, eu estou devorando tudo que entra. Pensa numa. Ó, esse é um exemplo legal. Sabe uma criança que quando a mãe. Aqui na minha casa era assim quando eu era criança. Quando os pais compravam doce ou bolacha, alguma coisa gostosa, que acabava tudo no mesmo dia. É mais ou menos isso. É a gente quando ganha o dinheiro e gasta assim, né? Nem vê. Então, eu tô sendo uma criança que eu pego e como tudo que tem ali, porque, ai meu Deus, vai acabar, ai, eu tenho na ansiedade, né? Ou não, eu tô fazendo de forma calma, pensando, né, me organizando, buscando a sabedoria. Agora, Provérbios 30, 24 e 25. Ai, eu adoro esse aqui. 4 seres da terra são pequenos, e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazena sua comida no verão. Ai, gente, eu fico assim, toda vez que você estiver meio mal, assim, ou pensativa, vai para a natureza, porque a natureza te ensina muita coisa. E aí você vai reparando, né? Você repara na formiga, ela fica o dia inteiro ali, ó, no verão, né, no caso. É para lá e para cá, 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 pegando elas são muito organizadas e elas pegam a plantinha ali e vai levando, vai levando e vai levando. Vê se tá tudo fechado. E vai levando. Aí, por quê? No inverno, ela não vai conseguir sair lá fora e pegar, trazer de volta o alimento dela. Mas no verão ela consegue. Então ela já sabe de uma debilidade dela, de um problema que é cíclico, ela já se antecipa. É aquilo, quem se antecipa governa, né? A pastora da minha igreja fala muito isso. Quem se antecipa governa, e é um fato. E isso vale muito para o empreendedor. Por quê? Porque quem tem salário fixo, é bem mais tranquilo, entre aspas, sabe? Porque você confia muito no seu salário fixo e não em Deus, muitas das vezes. Mas o empreendedor, um empresário, uma empresa, ela tem, repara, é quase impossível ter uma entrada de dinheiro muito igual todos os meses. É muito raro, ou impossível até mesmo de se dizer. Sempre tem uma oscilação, né? Um mês tem um pouco mais, um mês tem um pouco menos, e é de acordo com o ciclo do seu negócio. Então, aqui, vou contar o nosso aqui, a gente tem academia. Academia, quando que todo mundo gosta de ir para academia? Começo de ano, todo mundo vai e se matricula. Aí vai passando, né, aquela fase, vai entrando inverno, o pessoal já não vai tanto, tem os cancelamentos, né, deixa de ir, então diminui. Aí depois, festas também param um pouco, aí volta em janeiro. Então, nós, entendendo qual é o ciclo daquele negócio, a gente entende o quê? Bom, já começo de ano é mais farto, depois vai vir um pouco escasso. Não vamos gastar tudo que a gente receber no começo do ano, achando que vai ser sempre assim, porque não é. É o ciclo da natureza ali do negócio, natural do negócio. Então,
No momento que vai ter uma queda de faturamento, de aluno, né, de recebimento, de entrada de dinheiro para você, você já faz o quê? Guarda naquele momento bom, que é o caso do José, para quando chegar aqueles meses que não são tão legais, você ficar em paz, mentalmente mesmo, porque você já guardou. Um outro exemplo, cabeleireiro, salão de beleza. Final de ano é o top, né? É bombado. Dezembro, elas nem têm agenda, elas recusam o cliente porque não tem como atender. Aí chega janeiro, mais tranquilo, né? Quase não tem entrada de dinheiro. O que ela tem que fazer? Não se deslumbrar e guardar ali para passar dos perrengues em janeiro. Então, assim, Deus dá tanta clareza e tanta visão, e às vezes a gente fica jogando nas costas, sabe, dos outros ou de Deus mesmo, dizendo, o que está acontecendo que não está entrando, né? Nossa, por quê? Mas Deus já te deixou uma visão, uma clareza para você entender que existem fases na vida, existem fases no todo, né? Vamos pensar aqui nas estações do ano. Nem todos os dias, nem todas as estações vão ter flores. Vai ter época que vai cair as flores, vai secar, vai renovar. Então, tudo tem um ciclo. E se a gente não para enxergar essas coisas, a gente se atropela, devora, e aí acaba passando aperto depois. Então, olha só, Deus já deu essa visão em clareza. Agora a gente só tem que se antecipar. Beleza. Agora, Lucas 12, 16, 21 e 34. Posso ler? Pode, Antônio. É para ler direto ou cada versículo só, né? Pode ler o 12, 16, 21 e 34. Pode Tá. ler, pode ir lendo. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens? Para muitos anos descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aí pode seguir ou só ler o 34? Acabou já que foi 34? Foi até o 21. Pode ler 34. Tá. E diz aos teus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerei os corvos, que nem semeia, nem cega, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E quais de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não perguntais, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar vós ao reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca acabe,
aonde não chega ladrão e a traça não olhe. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Exatamente. Aonde estiver tesouro, estará o vosso coração. E aqui, esse afinal resume tudo, né? Mas fala, e se você só ler uma parte, você vai falar assim, que cara louco, né? Quando fala louco, porque você não é para guardar, então, né? Tem até essa parte que você vai pensar assim, nossa, mas ele tá guardando, então não é para guardar? Mas aqui ele tá falando sobre o coração da pessoa, né? Que ele estava voltado para o medo, para a retenção, né? E não voltado em Deus, que é o provedor, porque ele estava com tanto medo que ele estava ali guardando até tudo ali, tudo, pensando muito só no guardar, no guardar, no guardar. E quando a gente só pensa no guardar, a gente só está retendo, né? Então a gente não está confiando de que Deus pode prover. E em outras partes, quando a gente só guarda, a gente não para olhar ao nosso redor também, de que a gente tem que ser generoso também. Então é um mix de muitas coisas ali, mas que o fundamento principal ali era o coração dele que estava voltado para o medo e achando que a solução era só no guardar e não no provedor. Então, percebam que é uma linha bem tênue ali, ó, entre você guardar e guardar extremamente e também não guardar nada. Sabe? Deus fala para a gente guardar, mas não colocar confiança no dinheiro. Guardar por sabedoria e por mordomia, mas sabendo que a provisão daquele recurso, até que você guardou, vai vir dele. Ele que vai poder ali usar daquele recurso para multiplicar, depois, se você acontecer alguma necessidade, ele vai fazer alguma coisa, mas assim, é o equilíbrio, né? Sabendo que eu estou fazendo isso por um ato de mordomia, de princípio, mas eu sei que, independente do que vier, Deus vai trazer o sustento. Assim como ele falou, eu não coloco as roupas mais belas, né? Não visto os lírios do campo, mais do que ainda Salomão se vestiu, né? Os passarinhos não passam fome. Então, assim, ele diz que ele que dá o recurso, entendeu? Não esse coração voltado para o medo e nessa retenção ali, que muitas pessoas existem, tá? Tem gente que não pode não estar aqui no grupo assistindo essa aula, mas tem muita gente que tem o medo e aí guarda pelo medo e não por um ato de mordomia e de princípio. Então, observar isso sempre. Agora, 1 Timóteo 5:8. Eu leio, Rafa. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Essa é muito séria, né? Principalmente quem aí já tem... Quando você é solteiro, mora com os pais, ou o máximo ali é casado ainda, mas ainda não tem filhos, ainda bem que isso passa um pouco despercebido ali na maturidade. Mas quando você tem um filho, a responsabilidade muda completamente quando você tem uma família, né? Quando você tem pessoas ali para cuidar. E quando você cuida do dinheiro de forma imprudente mesmo, não como um mordomo, você não está só prejudicando você está prejudicando a sua própria família. Então, como que ele fala, você? No final? Aquele que não cuida da sua própria família negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, negar a fé. Olha que sério, negar a fé e ser pior do que um descrente. Ou seja, como se não fosse crente de fato. Porque você nega a fé e ainda é pior que um descrente. Por você não cuidar ali da sua família, entende? Mas ali entenda que não é família que a gente deixa para trás, é a família que está sob o seu cuidado do momento, sabe? Timóteo 6, 9 e 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro,
pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu vivia nesse versículo aí, ó. Uhum. Os que querem ficar ricos É bem você. caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Ó, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem uma imagem muito ruim de pessoas ricas. Ah, tem o 10 também, posso? Pode. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uhum. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É verdade. A gente tem a imagem de pessoas ricas como sendo opressoras, como sendo egoístas, como se, tipo, tudo ele tivesse e a gente não tem nada, né? Mas é uma imagem que a gente criou e nem todo mundo é assim. Assim como também tem gente que não tem recurso, né, não é rica e também é muito avarenta, é muito, sabe, mesquinha. Então, não tem a ver com a quantidade, sim com o coração, e sim com o ato da pessoa, né, aquilo que move ela. Porque tem muita gente que tem dinheiro e, assim, assim, aquilo não é preso na vida dela. E quanto mais ela tem, mais ela faz no reino, mais as coisas acontecem ali, mais ela se movimenta. Então, o erro é o amor ao dinheiro e não ganhar o dinheiro. A forma como que você usa o dinheiro e não o dinheiro entrando para você. Lembra da primeira aula sobre como a gente tem que cuidar? Que ele falava para a gente multiplicar, não guardar e nem enterrar, que a gente tinha que multiplicar. Então, o problema é o nosso coração em relação ao dinheiro, a ganância, né? Aquilo de você querer só para você. Isso sim é errado. E não a pessoa ter recurso. Eclesiastes 11:2. Eclesiastes 11:2. 2, né? Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobreviverá à terra. Aqui, em outras versões, ele fala, é como se fosse aquele, não colocar os ovos na mesma cesta. Então, é para você diversificar, repartir, não só com 7, ou com, como que ele fala? Não com 7? Reparta com 7, Com até 7. mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobreviverá à terra. Uhum. Ou seja, Deus já está até falando, você não sabe, mas pode acontecer. Então, reparta, né? Distribua. Não deixe só em uma coisa só. Não tenha só uma fonte de renda. Busque outras fontes de renda. Não coloque só em um lugar específico. Não coloque só em um lugar específico. E até mesmo isso serve para a gente não colocar nossa garantia em algo específico. Porque às vezes, quando a gente, por exemplo, tem um emprego, né, fixo, a gente coloca a nossa garantia naquele emprego. E se tem algum BOzinho que acontece lá, meu Deus, parece que o mundo da casa vai acabar. Porque parece que se a pessoa sair daquele emprego, nada vai dar certo, vai morar embaixo da ponte. Ou então, empresas que só têm um cliente ou um cliente muito grande que sustenta ela. O resto, não tanto. Ou empresários que só focam em uma empresa e não focam em outras coisas, só vem uma fonte de renda. Deus está falando, distribua, né? E na semana passada, com uma cliente, ela falou que ela tinha uma crença que era quem muito quer, pouco tem. E ela entendeu que o marido queria cada hora abrir uma coisa nova, né? E ela falava, quem muito quer, pouco tem, vamos focar aqui nisso daqui só, né? Ela falou assim, nossa, mas não tem nada a ver. Quem muito quer, pouco tem. Dá para você se distribuir, fazer ali, né?
em ter outras coisas, é só você saber administrar, não tem nada a ver quem muito quer, pouco tem. Mas olha como coisas que entram na nossa cabeça acabam atrapalhando novas oportunidades de recurso entrar na vida de vocês. Porque aí você fica com aquele pensamento que, ai, não, eu não posso ter mais. Sendo que Deus falou para você distribuir, falou para você não deixar só em uma coisa só. Quem quer falar? Pode falar. Ô, Rafa, eu vou no salão, que o dono do salão, eu vou arrumar a unha lá. E ele, o dono de lá, ele tem o salão, tem uma pizzaria e tem um negócio de imóveis, tudo assim. Mas assim, você vê que ele vive abarrotado de trabalhar, a família dele não vê ele. Tanto que um tempo pra cá ele separou, a filha dele mal vê ele, só vai e busca e tal. Então eu sempre pensei assim, gente, por que que o Diego faz uma maluquice dessa? Porque ele não vive. Para ele tá ganhando dinheiro que ele nunca teve na vida toda. E ele, assim, tem outras mulheres também, ele paga pensão, essas coisas. Então, ele meio que vive para trabalhar, sabe? Só que, durante um tempo, eu achava que isso aí era muito errado, no sentido de não focar, igual você falou. Ai, não foca, não ganha dinheiro em nada, pode falir uma do nada, ou tudo de uma vez, porque ele parece que não cuida de nada ao mesmo tempo com muita controle, sabe? Apesar dele ser uma pessoa que você vê que ele se divide, assim. Mas o meu medo, o meu esposo sempre foi assim, de falar, a gente tem que buscar recurso e outra coisa, nessa coisa, nananã. E quando eu olhava para a vida do Diego, porque faz tempo que eu vou lá, eu ficava pensando assim, do que adianta também ter tanto dinheiro, fazer tanto trabalho e não aproveitar a casa, a família, não viver porque tá preocupado com esse tanto de negócio. Eu não sou contra, obviamente, você ter recursos de vários pontos, igual a Bíblia nos informa, mas é você pedir sabedoria, discernimento, da onde você pode aplicar para você, é como a Gabi tá falando assim, da sua gestão de tempo, tá? Eu vou aplicar nisso aqui, vai me ter tanto de retorno, não vai uns aluguéis. Mano, você alugou o negócio, você vai receber o dinheiro e você não tem mais trabalho com aquilo. Não dá. Eu penso que 3 negócios onde você precisa estar presente é uma loucura. É uma aplicação de dividir o dinheiro de forma ignorante, na minha opinião. Você tem que ter um negócio que você consiga dar atenção para aquele. Ou que os negócios se conversem, né? Na minha opinião, tem que ter um negócio assim. Concordo. Gabi, fala aí o que você está falando, e aí depois eu falo. É importante essa visão. Eu tenho estudado sobre isso, né? Porque hoje eu tenho só um negócio, mas o Senhor já tem me direcionado, colocado no meu coração para ter essa fonte de renda, principalmente eu que trabalho com gestão de pessoas, né? Então, tem época que é muito bom, tem época que não é, fim de ano o pessoal não quer trabalhar, então é difícil. Mas eu tenho lido sobre isso, sobre ter vários negócios, e tem uma frase que diz, né? Não há sucesso profissional que compense o fracasso de uma família, que tem a ver com o que a Kelly está falando. Mas uma coisa é diferente da outra. Se você tem vários negócios, mas você tem perfil para delegar essas demandas, você consegue gerenciar. O objetivo é você ter recurso, o recurso vindo das empresas que você está gerenciando, mas você também tem que delegar, você tem que ter uma gestão, você tem que ter pessoas para trabalhar, né? Tem que ter estagiários para fazer a parte operacional. Então, Deus tem me puxado muito para isso. Eu te dei um negócio, mas você tem um chamado, você tem uma família, você tem um propósito. Então, o meu chamado em relação à sua empresa não é só sobre o negócio, não é só sobre dinheiro. Tem que trazer pessoas para trabalhar, que tem o propósito também. Então, antes de investir em outras empresas, em outros negócios, você tem que se desenvolver e ter competência para delegar suas atividades. Porque senão você vai cair no erro de ter muitos negócios, muito dinheiro, mas vai perder sua família. Aí, olha o detalhe que a Kelly falou. Ele tem outras mulheres, ele paga pensão, sabe? Uma coisa puxa a outra. Então, por que ele tem outras
famílias, outros filhos, né? Então, uma coisa acaba puxando a outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quer ter outros negócios, fonte de renda? O Senhor nos direciona para isso. Amém, é isso. Mas não há sucesso profissional que compense o fracasso da família. Então, tem que estar tudo muito bem alinhado, né? Os detalhes têm que uma coisa puxar a outra. Tem que ter equilíbrio em tudo. É isso aí, equilíbrio em tudo. E é muito alinhado, sabe, no casamento. Porque, assim, quando você abre um negócio, no começo demanda mais tempo, né, da pessoa que está ali na frente. E tem que estar alinhado. Olha, agora é o momento que eu preciso ficar mais focada aqui, mas daqui a pouco a gente vai, né, dar uma estabilizada e aí eu vou ter mais tempo. Então, tudo tem que ser muito bem conversado dentro de casa, sabe? Conversado e tem que ser bem maduro, né? Muito bem alinhado, porque eu já vi pessoas terem essa conversa e com o tempo, eu tô ganhando dinheiro, eu vou continuar nesse ritmo. E não sai. Para, né? E aí, Porque às vezes, o medo ganância, de né? delegar, o medo de dar de para outra pessoa controle. gerenciar, você acaba se perdendo. E aí você toma o controle, você não delega, e aí você vai perdendo a família aos poucos. Perde mesmo. Perde tudo, né? Não só a família, a sua vida, o seu físico, tudo. Você vê que a pessoa até envelhece mais, ela tem cara mais velha, né? Sim. E quando a gente abriu o nosso negócio, eu ficava com a parte administrativa e meu marido com a parte mais estratégica. E aí eu queria controlar tudo. Eu fazia muita coisa assim. E o meu marido sempre teve a visão mais ampla das coisas, de liderança mesmo. Aí ele falou, Rafa, não faz sentido você ficar fazendo isso. Pega ali, pede para a menina da tarde, né, te ajudar, e você só faz a conferência. Eu falei assim, nossa, mas aí ela não vai ela vai fazer errado, ela vai fazer, né, vai que ela paga alguém errado, faz a conta do ponto da pessoa errada. Enfim, era tanto medo e insegurança que eu queria fazer tudo ali sozinha, né? Só que se você quer crescer, você vai entender que você precisa ensinar e delegar. É igual a Gabi falou. Na verdade, não é nem insegurança, Rafa. Isso tem muito a ver com perfil comportamental. Eu sou assim, eu sou dominante. E aí, eu hoje, como dona do negócio, eu consigo delegar. Mas se eu ver que a pessoa não está fazendo ou não fez do jeito que eu esperava, eu tomo de volta para mim. Mas tem também a ver com insegurança, que às vezes a pessoa é insegura, não ela é insegura, mas ela tem um medo da falha do outro que vai afetar nela. Entendeu? Exato. A insegurança nisso. E quer tomar de volta para você, né? Só que você tem que entender que até quando você vai fazer alguma coisa, vai ter falha, vai ter erro, né? E o outro também vai ter falha, vai ter erro. Então é entender, né? Aceitar as situações. Então, assim, se você quer crescer, vai multiplicar suas rendas, ter novas fontes de renda, pensar sempre como eu posso otimizar o meu tempo nisso tudo. Sempre, gente, isso aí é uma gestão de vida, né? Nem só gestão de negócio. Na sua casa mesmo, você tem que olhar todas as atividades que você faz e falar assim, de que forma que eu posso fazer isso sem que ocupe tanto do meu tempo para eu poder ficar com meus filhos, com meu marido? De que forma eu posso fazer sem que exatamente, que eu perca meu tempo, será que existe alguma forma mais rápida, ou será que existe algum outro jeito que eu nem sei, mas eu posso aprender? Então, é sempre pensar nisso, sabe? E aquilo, aonde está o seu coração e qual o propósito que você tem em abrir um negócio, né? Porque tem gente que abre um negócio com propósito voltado só em ter recurso. Mas Deus, ele sempre vai nos cobrar de coisas, sabe? E ele sempre vai nos abençoar quando a gente está com o propósito claro, definido assim, no alvo dele, né? Então, quando a gente abriu, a gente pensou o quê? A gente quer crescer em família. Tem até um podcast que eu gravei que eu falei muito disso. E Deus foi nos abençoando. Então, aonde está voltado o seu coração? E daquilo que você tem hoje, você já não está dando conta, como que eu posso fazer para sobrar tempo? Eu preciso delegar? Eu preciso cancelar algumas coisas que não são importantes que eu estou fazendo, que nem precisaria? Então, sempre dá uma analisada no todo, sabe? E também, eu vou abrir outro negócio. Eu tenho habilidade
para abrir aquilo, eu vou precisar me desenvolver. A Gabi falou disso. Ou não, eu vou precisar de algum sócio, o que eu vou ter que fazer? Mas não fique só pensando em uma fonte de renda, até para o seu próprio coração não estar ali, sabe, como uma segurança mesmo. Porque as coisas acontecem e estamos suscetíveis, igual Deus já até nos alertou. Qual que foi Eclesiastes, né? Agora Provérbios 28:20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Tem castigo. Quer ler 22 também? Que é o... O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Que triste. Ai, porque é o coração. Ó, esse aqui me lembra muito de cara, gente que... Nossa, já atendi umas 3 pessoas assim. Que tinham dinheiro ou nem tinha, mas ouviu alguém ali com uma oferta de se você tiver 10 mil, eu faço ele virar 15, eu faço virar 12, e você vai ter todo mês 2 mil a mais ali sobre esse dinheiro que você investiu. Alguém já viu alguém passando por isso? Já passou? Gente que coloca o dinheiro para investir com alguém e aí ela promete um retorno todo mês e depois essa pessoa some? Já atendi 3 pessoas, assim, uma delas, não, foi muito triste. Um até que já sabia mais ou menos o que ia acontecer, mas arriscou. O outro estava para casar, e ele pegou o dinheiro que ele estava construindo a casa dele para fazer esse investimento, e não era um investimento, era um golpe, né? Mas a promessa de ganhar dinheiro rápido era tão grande que ele pensou assim, eu vou ganhar esse dinheiro, e aí com esse dinheiro eu construo logo a casa para a gente casar. Ele, é igual o que ele falou no versículo. O que ele falou no último versículo, Kelly? O invejoso é ávido por riqueza e não percebe, fiquei no escuro, acabou a energia aqui de casa. Voltou. O invejoso é ávido por riqueza e não percebe que a pobreza o aguarda. E, de fato, a pobreza o aguardou. Eu acho que também... Pode falar. Eu acho que também o invejoso, ele faz coisa que ele não pode fazer, né? Por isso que a pobreza o aguarda. Ele tá tão invejando o outro, se fulano consegue, eu consigo. Se fulano vive assim, eu vou viver assim também. Que ele nem vê que ele se envolve num negócio tão grande que ele tá fazendo contas que não pode, indo em lugares que não pode pagar, fazendo conta de casa, de negócio, de financiamento, porque ouviu o outro contar que tá fazendo e deu certo. É isso aí. A pobreza aguarda uma pessoa dessa mesmo, com certeza. Tem as consequências. É muito claro isso, né? E esse menino, ele perdeu tudo ali, né? Tipo, a menina não casou com ele, largou dele, porque a hora que viu que tava cheio de dívida, né? Não aguentou, largou. Ele, cheio de dívida, menino novo, inteligente, era professor de universidade. E aí tinha que recomeçar ali toda a organização de novo para ele sair daquele problemão que ele entrou de dívida. Porque aí não era nem o dinheiro mais que ele já tinha investido. Começa que aí vai ganhando dinheiro, porque no começo você ganha dinheiro. Aí fala assim, então se eu der mais dinheiro, eu vou ganhar mais. Aí você faz o quê? Eles fazem o quê? Eles pegam um empréstimo para investir, só que aí o cara some com o dinheiro, não dá mais dinheiro todo mês, e ele tem a conta ali do empréstimo que ele fez. Olha o B.O. Pode falar, Estê. Rafa, eu vejo um pouco de ganância também nisso, né? O Mateus, que a gente estava lendo, um pouco para baixo, ele fala, ninguém pode servir a 2 senhores, porque a um você vai amar e a outro você vai odiar. Então, assim, eu vejo que é uma linha tênue entre deixar, a gente ouve muito isso, ser senhor do dinheiro ou o dinheiro deixar te dominar.
né? Pessoas que às vezes fazem isso, você vê que é pura ganância. Quanto mais tem, mais quer ter, e não coloca os planos diante de Deus para ver se é naquilo que precisa tá entrando, né? Ao invés dele falar assim, né, ir atrás do recurso de forma, né, natural e confiando em Deus, né, entregando ali para Deus, né, o que vem, as coisas na vida dele, ele vai na ganância mesmo do que o outro está falando e se movendo pelo que está entrando, né, não da realidade mesmo. Isso também acontece com jogos, sabe, desses que tem na internet aí, do aplicativo, tem os nomes aí de joguinho bets, né, que fala. Muito casal com problema disso, porque aí fica um negócio viciante e a pessoa só perde dinheiro. Então, olha só a raiz, né, de problema, quando o nosso coração está voltado ali no recurso e não no equilíbrio, no todo, de ser um mordomo, de fazer as coisas, né, conforme, mas cada por vez, né? Não já que ele está lá em cima do nada. Ninguém consegue subir do nada. É uma escadinha. Quem sobe do nada, que você fala, uau, subiu do nada, é que às vezes você nem sabe da vida da pessoa, porque ela fez tudo ali no secreto, ela não era notável ainda na vida dela. Mas todo mundo que cresceu teve uma escadinha. Pode ser que uma escadinha um pouco mais rápida, mas passou de passo a passo, tá? E aí, o que você precisa fazer, então? Deuteronômio 30, 15 e 16. Quem vai ler? Trinta, 15 e 16. Isso. Deixa eu ver. 14, 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Nossa. Aqui resume tudo. Lê de novo o começo, Kelly. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, Ó, ele ou coloca- morte e destruição. Você coloca vida e prosperidade, ou morte e destruição. Continua. Pois hoje lhe ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Isso aí. Aqui ele fala lá da passagem, né, do edito. Mas, basicamente, o que a gente vai agir, como a gente vai agir, como que a gente vai caminhar, né? É sempre voltado no que Deus quer, no que Deus nos ensina, para que tenha vida e não morte. Então, assim, tá tudo explicado na Bíblia. Tudo da educação financeira, tudo, gente. Eu já estudei finanças antes de estudar a Bíblia. E depois, quando eu estudei na Bíblia, eu falei assim, gente, tá tudo aqui. A gente só tem que fazer, de fato. É a mesma coisa. Só que com temor, entendendo que veio direto de Deus esse ensino. Quando a gente vê que veio direto de Deus, aí que você vai pegar mais impulso e força, porque você vai entender, você vai saber que é o caminho correto, é ali que eu tenho que fazer, é dessa forma, né? Então, se você fizer, se você andar, vai ter vida, vai ser prosperidade, não vai ser morte, não vai ser engano. E Josué agora, 1:8, para fechar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito.
Então você prosperará e será bem-sucedido. De novo falando disso. Ou seja, como que eu vou, então, aprender, saber como andar? É meditando na palavra de dia e de noite. Qual área da minha vida financeira ali que ainda não está rodando do jeito que deveria? Pensa aí. Qual versículo que fala sobre como tem que fazer em relação a isso? Vai meditando de dia e de noite, sabe? Vai meditando na palavra. É a intimidade com Deus mesmo, sabe? Do dia a dia, de você entender o que Deus fala, colocar em prática, entender, colocar em prática, ir mudando, se quebrantando, ouvindo Deus, ouvindo a direção dele. E ele vai ali, né, trazer coisas para você, e vem ele de novo, ele falando da prosperidade. Então não tem erro. Tem gente, né, Rafa, que uma vez eu fui numa vigília, e aí quando era uma vigília na casa de uma mulher, fui convidada para ir com uma menina. Aí a gente entrou, até então era uma casa simples, bem simples mesmo, mas assim, eu fiquei maravilhada dela não se preocupar com isso, encher a casa dela de gente para orar, sabe? Até aí tudo bem. Mas a mulher, conforme foi falando, ela falou assim: Deus sabe que eu não posso ter dinheiro, né, gente? Porque se eu tivesse o dinheiro, eu abandonava as coisas fácil. Não sei o que é 10 mil na minha conta, eu sumia. Eu fiquei pensando, meu Deus. Realmente, vai acontecer. Se a pessoa consegue trocar Deus por 10 mil, É 10 realmente mil. não pode ter dinheiro mesmo, não. Fiquei pensando, Jesus, como pode ter uma mentalidade dessa? Às vezes ela nem largaria Deus por causa de 10 mil, porque ela ia descobrir que 10 mil se acaba muito rápido, mas ela lança essa maldição continuamente na vida dela e ela não sai do lugar. É isso mesmo. Às vezes a pessoa ama o Senhor, mas não conhece o caminho da prosperidade, porque ela acha que o caminho da prosperidade que o Senhor pode pôr vai destruir ela. Como que Deus pode dar um caminho que vai te destruir? Como? É a pessoa mesmo que se destrói, né? Até dizem, né, amigo, onde é o que tá perdendo a essência, né? Tá falhando. Até dizem, como a gente já ouviu, tipo assim, de perder quando a gente tá orando, ou no caso dessa mulher que pensa em não ter, e quando a gente já pensa ao contrário, diferente, é que a gente está perdendo a essência. Ah, sim. Tá perdendo a essência de você pensar no dinheiro, né? É verdade. Ela pensa mesmo. Aí, por fim, eu acredito que um tipo de gente dessa não ama o Senhor o suficiente para confiar na direção dele, e aí vive de julgamento e não tem como crescer mesmo. Não tem como evoluir uma pessoa dessa. E ela se sente humilde, né? Se sente humilde e te pede horrores, aí vive de pedir, extorquir os outros praticamente, porque assim, beleza, irmã, eu não posso prosperar porque eu vou abandonar Deus. Você prospera e eu peço para ti. Eu não tô falando de gente que vive de fé, gente, eu tô falando de pessoas realmente que são interesseiras, pessoas que não trabalham, não quer saber de trabalhar, e aí justifica dentro de uma frase errônea e ainda quer viver às custas dos irmãos que trabalham. Minha vontade naquela vigília era de bater naquela irmã. Eu falei, Jesus, me tira daqui logo. Tenha de misericórdia. É pior que isso mesmo. E aí tem gente que julga o outro mesmo. Principalmente em relação ao dinheiro. Gente, as pessoas não entenderam que quando você ama o Senhor te conduz aos caminhos, igual José, que você deu um exemplo. José era alguém sábio, que o Senhor tinha favor sobre a vida dele, era alguém extraordinário, José. Mesmo na pobreza, ele tinha contentamento, ele conhecia o Senhor, ele sabia e entendia que Deus poderia estar permitindo que ele estava naquela situação, mas que a situação dele poderia mudar também a qualquer momento. Ele tinha esse entendimento de quem Deus era. E quando ele chegou lá, o Senhor deu uma informação favorecida para ele. De dar um sonho. Ele utilizou da inteligência dele, mas ele teve uma informação favorecida ali. Tipo, porque o
o outro sonhou e passou a informação e ele conseguiu traduzir através do Senhor, ele teve uma informação favorecida que Deus pode nos dar também, que é aí que a pessoa não entende. Gente, hoje eu não tenho uma informação favorecida, mas eu posso pedir ao Senhor. Senhor, me dá uma informação favorecida? Eu creio, assim, tipo, o que daqui a pouco vai valer alguma coisa? Eu, apesar de nunca ter guardado dinheiro, gente, eu sempre pensei que eu queria inventar alguma coisa que desse muito dinheiro. Então, tipo assim, eu já pensava que o Senhor poderia dar esse tipo de ideia, mas tem gente que nem isso pensa. Não pensa no que Deus pode fazer por você, assim, o tamanho do Deus que você serve. É mesmo. Ô, Dani, você pode ler aquele versículo que você ensinou pra gente aquela aula e explicar? Eu acho que isso fecha a visão de futuro. É, Provérbios, só que não tá dando pra te ouvir. Vê aí, tá melhor agora? Sim. Peraí que eu só vou pegar aqui. Tá um barulho de chuva. É, aqui também, nossa. É Provérbios 29, 18. A gente falou sobre tudo isso, né? Sobre delegar, Foi sobre tão fazer só legal, né? aquilo que o Senhor pediu. 29, 18. Abra aí, gente. A palavra tá falando assim, ó. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Essa palavra não havendo profecia, o original dela é não havendo uma imagem, não havendo um plano, não havendo uma palavra profética, não havendo uma palavra de futuro, o povo se corrompe, o povo perece. Então, o que Salomão está falando é que a gente precisa ter uma revelação, ter um plano de futuro. E mais do que só ter a palavra, né? Porque a palavra, ela enraiza em nós de modo que a gente tem uma visão, que isso é a fé. O que as pessoas de fora não conseguem enxergar, a gente consegue porque a gente recebeu a palavra. E quando a gente entra nessa visão de fé, a gente está entrando numa visão de futuro. Então é isso que Salomão está falando. Que se a gente não tiver uma visão de futuro, que aquilo que Deus liberou acerca daquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, seja na área financeira, seja no propósito, a gente vai, é fato, a gente vai perecer. Então é necessário que a gente tenha. Eu até falei com as meninas que quem não tem, peça ao Senhor qual que é a visão de futuro, qual que é a imagem de futuro. Eu até falei naquele dia que alguns até estão falando de usar as imagens do ChatGPT, e eu falei que naquele dia eu imprimi para a Rebeca e para o Isaac, né, aquilo que eles falaram que eles querem ser futuramente. É claro que a última palavra vem do Senhor sobre as nossas vidas, mas foi falado aqui o decorrer das 4 aulas sobre o planejar, né? Sobre o sonhar, sobre o colocar aquilo, o desejo do nosso coração. Então eu coloquei uma imagem para eles visualizar aquilo que eles pretendem do futuro, sabendo que a palavra final vai ser do Senhor, mas todas as vezes que eles visualizar aquilo, que eles venham orar pela imagem que o Senhor determinou, colocou no coração deles. Então, de fato, se a gente não tiver um plano, um projeto, uma imagem de futuro, a gente não consegue viver. Isso é a palavra do Senhor está falando. A gente morre, a gente perece, a gente não tem esperança. Que legal, Lê. É isso mesmo. E seguindo orando, pedindo discernimento e visão espiritual. E essa semana eu tava, né, vendo algumas situações e eu falei assim, nossa, quando a gente não tem uma visão de futuro, do que Deus quer pra gente, parece que qualquer coisa é uma necessidade. Você tá sempre naquele, eu acho que eu quero isso. Não, mas eu quero aquilo. Você fica tanto na incerteza que você acaba, é o que ele fala mesmo, perecendo.
sabe? Fica mais cansados. É porque a gente não sabe para onde vai, não Isso, sabe o que fica está totalmente buscando, perdido. né? Uhum. E aí a visão de futuro não vem, viu, gente, para nos trazer ansiedade. Pelo contrário, ela vem para nos trazer paz, de saber que o Senhor já tem um futuro preparado para nós e assim a gente pode descansar planejando, ou a gente pode planejar descansando. Isso mesmo. É isso mesmo, gente. Perfeito. Isso, quando a Dani trouxe, eu falei, nossa, tem tudo a ver com finanças. Só que eu gosto quando ela explica, porque foi muito bom. E... Ô, Rafa, é incrível como tudo você leva para finanças. Todas então, as né? Você palavras. viu? Tudo A leva pessoa que tem a mesmo. mente de finanças, tudo vira finanças. Eu até estava falando para minha mãe. Eu falei, é engraçado quando a pessoa tem a mente de finanças, ela lê tudo, vários versículos que você leu antes que eu não entendia como finanças, do nada tudo fazia sentido para finanças. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É verdade, amiga. O dia que a gente foi na célula lá do Tiago, e aí eu vi ele trazendo uma pregação da parábola, eu falei assim, gente, da onde que esse cara tirou isso? Falando de dinheiro. Porque tudo a gente pega, mas eu até na segunda, né, quando a gente estava falando, eu falei, nossa, eu vou falar de dinheiro de novo. Mas é o que Deus, não sei, acho que ele Nos é um chamou, tempo. né? Me chamou mesmo, que aí eu tenho uma noção de, tipo, não sei, uma visão voltada para aquilo, para trazer luz, né? De conhecimento, não sei. Quem é evangelista vai sempre pegar para a forma de evangelizar, e assim vai, cada um no seu ramo. Terça-feira, Dani, a palavra. Eu via Deus falando com você no lado ministerial e eu que estava buscando algo no lado financeiro, eu via Deus falando comigo no lado financeiro. Eu falei, Pois meu é. Deus, como pode a mesma palavra me entregar o que eu preciso e tô vendo Deus falando com a Dani no outro lado. Não que não falou com você no financeiro também, mas muita coisa falou com você no lado ministerial, não é? Esse é o poder da palavra, né? Que ela É a fala que ela é uma revelação espada, do né? coração, Então né? a espada foi para cá e foi para lá. E terça-feira, amiga, ele usou justamente essa comparação da formiga, que se antecipa nos ciclos. Ele falou, né? Ela sabe que ela não vai sair do inverno, que o inverno é uma estação difícil. Por isso ela se antecipa no verão. É isso mesmo. E quando eu estava fazendo o estudo, né, na segunda, eu lembrei de que você falou, Dani, uma vez, em algum lugar você falou, que Deus sempre te dava a palavra sobre você, quando você ia pregar para alguém, você sempre pregava falando de salvação. Lembra que era sempre um tema específico? E aí Deus te mudou para falar de um outro tema. Eu sempre achei que eu fui chamada só de um jeito, né? E aí a gente vê que não. Muito meu é o meu lado evangelístico, mas hoje eu gosto muito dessa parte de ensino, mas acho que foi no testemunho que eu falei que eu gostaria de pregar falando sem gritar, Acho que foi nesse com dia, né? leveza. Aí o dia que aconteceu isso, eu falei, meu Deus, que horrível. Aí o Senhor falou, tu não sabe o que quer, né? E eu acho que são fases da pessoa, né? Por exemplo, hoje o meu direcionamento para ajudar as pessoas é voltado nisso. Pode ser que daqui a pouco Deus leve para uma outra coisa. E aí tudo que eu ouvi da palavra meio que vai direcionar para aquele tema, né? Por isso que uma coisa tem várias outras formas. Vou precisar desligar, eu tô chovendo muito aqui. Tá bom, gente. Acabou aqui, é só essa última aqui para a gente finalizar. Mas aqui só para a gente finalizar mais esse quadrinho, para a gente ter certeza ali das coisas e a gente encerra com a oração, tá? Mas a perspectiva da pobreza, perspectiva da mordomia e a errônea, né, sobre a prosperidade. Então, posses, né, para a pessoa na perspectiva da pobreza. As posses são más. Da mordomia, uma responsabilidade. De quem faz erroneamente, é um direito. Eu trabalho para suprir só as necessidades básicas, ao pensamento. Não, eu trabalho para servir a Cristo, o mordomo. Eu trabalho para me tornar rico, ao pensamento. Pessoas piedosas são pobres. Pessoas piedosas são fiéis. Ou seja, quem só dá dinheiro é o humilde, é o pobre. O rico não ajuda.
né? O pensamento do pobre, nesse sentido. E o do mordomo são fiéis. Da errônea, são ricas, só o rico pode ajudar. Pessoas ímpias são ricas. Olha só, o ímpio é rico. Pessoas ímpias são infiéis, o mordomo pensa. Quem é ímpio é infiel. E são pobres. O rico pensa que só o pobre que é ímpio. Meu Deus, né? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu dou porque preciso. Eu dou porque amo a Deus. O mordomo dá porque ama a Deus. Então, não importa o quanto ele tem, ele vai amar no muito, no pouco, no sabe? É porque ele ama. E o rico ali, no pensamento errôneo, vai dar porque para receber. Sempre para ele. Meus gastos são sem gratidão a Deus. Meus gastos são em oração, lembra de orar? E com responsabilidade. E o do errôneo, né? É despreocupados e consumistas. Meus gastos são sempre, tipo, só vai. Então, olha que coisa. Aqui desmistifica e resume muito sobre tudo que a gente pensou um dia ou pensa ainda e que pessoas ao nosso redor vivem ou a gente vai deixar de viver e focar aqui só no como um mordomo tem que viver, gastando com responsabilidade, servindo a Cristo, sendo fiel, né? Faz porque ama a Deus e tudo aqui que ele age com dinheiro é com oração e responsabilidade. Agora vocês são assim, gente. E o último, né, o desafio para vocês terminarem aí é pedir visão futura de Deus sobre a vida de vocês, traçar planos e um alvo ali para vocês conquistarem em família, em casal, sendo ele sair de dívida, ou então ali começar a guardar, mesmo que pouco, mas já começar, sabendo das necessidades que podem haver dentro do seu negócio, dentro da sua casa, não pensando em você, mas pensando na sua família, né? Que vocês são responsáveis pela sua família. E um alvo mais certeiro ali do que Deus quer também, né? E aquilo que a gente falou, né, nos últimos versículos, buscando intimidade, meditar na palavra e agir conforme ele nos ensina. Se vocês fizerem isso, assim, só colher mesmo os frutos do que Deus tem para vocês, na vida de vocês. E agora a gente pode encerrar orando. E também podem perguntar, a gente pode encerrar orando. Na outra semana eu não tirei foto, esqueci. E aí depois, se alguém tiver alguma dúvida ainda, ou alguém quer perguntar e depois ora, vocês que sabem. Vamos tirar foto com tudo. Se vocês puderem abrir a câmera, gente, que é a nossa última foto. É isso, gente. Dani, você ora? Oro. Bora orar então, gente. Curvem seu semblante aí, feche seus olhos. Primeiro a gente quer te agradecer, né, Rafa, por ter se disponibilizado essas 4 quinta-feira. Nossa, minha voz tá péssima, a gente foi pregar ontem. Falha muito. Mas só gratidão por tudo aquilo que você derramou sobre a nossa vida, né? Todo o conhecimento. Com certeza nós não seremos mais as mesmas. Eu tô doida para chegar na parte 4 já, gente, desse ensino. Eu não sei quem mais aí tá doida para chegar na parte 4, finalizar a conta e começar a guardar. E eu creio que a gente vai conseguir isso antes daquilo que a gente esperava. Viu? Amém, vamos mesmo. Com tudo aquilo que a gente aprendeu. Então vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite, Jesus. Diante de ti, reconhecendo, Pai, que toda a sabedoria vem do Senhor, ó Pai. Ensina, Senhor, como foi dito na tua palavra no dia de hoje,
a nos planejarmos como José, com visão de futuro e coração obediente, sabendo poupar hoje para atravessar os tempos difíceis amanhã, Pai. Ó Senhor, como nós amamos a Tua palavra, como ela é um manual, Jesus, para que nós possamos aprender e viver uma vida com sabedoria diante de Ti, Pai. Ouve a nossa oração nessa noite. Livra-nos, Senhor, de um coração ansioso e devorador que consome sem discernimento, sem direcionamento, sem direção, sem oração, Pai. Dai-nos, ó Pai, a prudência de como a formiga que entende os ciclos, que entende as estações, que entende o momento, ó Pai, e trabalha, Senhor, se antecipando, Jesus. Ah, meu Deus, guarda o nosso coração do medo. Guarda, Senhor, do medo que retém por insegurança e da avareza que confia, Senhor, mais nos recursos do que o Senhor, que é o provedor da nossa vida e da nossa história. Não deixa, Senhor, nós nos mover pela pressa, mas pela sabedoria do Senhor, ó Pai. Que aprendemos, Senhor, a poupar com responsabilidade sem perder a fé e cuidar da nossa família, como diz a Tua palavra, que aquele que não cuida da sua família é pior que um descrente, Pai. Pai, que seja um princípio espiritual e aceitável diante de Ti nessa noite, Jesus. Livra-nos, ó Pai, do amor ao dinheiro e da ilusão, Senhor, desta vida, mas que o nosso coração esteja satisfeito com o que é suficiente, sabendo que a verdadeira riqueza é andar alinhado contigo e ao Teu propósito, meu Deus. Ensina, Senhor, como foi na Tua palavra, a diversificar com sabedoria e não colocar tudo em um só lugar. E agir com equilíbrio, sem pressa, sem jogos, sem atalho, sem intenção corrompidas, ó Pai, segundo a consciência do nosso coração. Que as nossas decisões financeiras sejam frutos de oração, sejam frutos de discernimento, sejam frutos de intimidade e temor, ó Pai. Nós declaramos nessa noite em conjunto, em união, que o Senhor é quem governa as nossas finanças, que o Senhor é quem governa o fruto do nosso trabalho e que nós seremos bons mordomos, ó Pai. Nós entregamos diante de Ti todos os nossos planos, o nosso futuro e nós declaramos, nós fazemos esse voto, ó Pai, diante do Senhor, que nós vamos trabalhar com diligência, que nós vamos planejar com sabedoria e que, acima de tudo, meu Deus, nós vamos descansar na Tua provisão, sabendo que Tu és o maior provedor da nossa história, Pai. Alcança cada lar aqui representado, Pai, e que nós venhamos seguir, Senhor, tudo aquilo que foi nos dito, todo ensinamento, Pai, e que o mais breve possível, nós, assim como aquela mulher que um dia perdeu algo dentro de casa, e ao achar e ao descobrir, Pai, ela reuniu as amigas num culto de ação de graças para se alegrar, porque aquilo que estava perdido se encontrou, Pai. E eu declaro esta palavra sobre a nossa vida. Todos os pensamentos que estavam perdidos, ó Pai. Todas as contas, dinheiro, Pai, que estavam perdidos, situações a qual nós não sabíamos como sair, Pai. Eu declaro que nós vamos encontrar, Pai, a solução diante da Tua presença e nós iremos juntas nos reunir, se alegrar e lembrar, Pai, das coisas grandes que o Senhor operou no nosso meio. Nós abençoamos, Senhor, a vida da Rafaela. Nós abençoamos, ó Pai, o fruto do Teu trabalho. Nós abençoamos a sabedoria que sai da Tua boca. Que seja como um rio de águas vivas. Que aonde esse rio passar, Pai, que traga vida, Pai. Que começa a trazer vida, Pai. Que começa a trazer crescimento espiritual, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Cuida dos Seus filhos. Que os Seus filhos, ó Pai, venham colher
dessa semeadura, Pai, desse plantio saudável que a tua filha tem semeado, ó Pai, porque a tua palavra diz que é certo que nós colheremos, ó Pai, aquilo que foi plantado. E eu te peço que a Rafa, Pai, venha colher 100 por 1, Pai, daquilo que ela semeou na nossa vida, daquilo que ela semeou na nossa casa, daquilo que ela semeou nas empresas, ó Pai. E nós daremos a Ti a honra, a glória e o louvor, Pai, nessa noite. Nós te louvamos, nós te entronizamos. Deu a noite abençoada diante da tua presença e um fim de semana, Pai, cheio, ó Pai, das bênçãos do céu. É o que nós oramos e por fé nós te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Ô, Dani, Amém. renova esse contrato com a Rafa aí, porque eu não tenho mais nada para fazer de quinta às 8. A Dani vai Ó, arrumar fala mais pra ela assim, coisa pra que o próximo contrato é só depois das visões do céu. Oh, meu Deus. boa. O Senhor vai dar visão nesse tempo, visão de futuro. Aí a gente vai se organizar para poder lembrar os feitos do Senhor. Amém, Nossa, amém. Porque eu creio Amém. que esse ensino nos trará uma colheita. Vai mesmo. Eu creio. Amém? Quero ver os testemunhos. Não deixem de nos mandar, porque é muito bom ouvir, né? Verdade. O que Deus tem feito. Obrigada, viu, gente? É um Deus prazer abençoe. imenso, imenso poder Obrigada, falar com Deus Rafa. livremente assim. Gratidão, Agradeço. Rafa. Um beijo, viu? Beijo. Beijo. Beijo, obrigada.